Bom dia, beleza? Beleza, certinho. Vambora. Estação? Estação. Trabalhar um pouquinho ou vai Pra passear? Barra Funda, né? Eita, Barra Funda, velho. Rolezinho, hein? Rolezinho, mas é trabalho, então tá bom, É trabalho, cara? É. Valeu, obrigado. Poxa, foi hoje não, beleza? Valeu. ...365 dias para mudar a minha vida. Hoje é o dia 2, ou o segundo dia. Agora é 1h03. Estou bem em frente a Ironberg Barra Funda. Tem uma gravação aqui com um cliente meu. Na sequência, quero fazer uma corrida de 5 km se der tempo. E também quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração há um tempo, que tenho estudado e meditado, na verdade fazem muitos anos, que venho pensando em todos esses assuntos que eu estou compartilhando com vocês. Nunca tive coragem de compartilhar nada do que penso, porque sempre achei que não era algo relevante ou importante. Sempre compartilhei com minha esposa, com familiares, com meu pai, minha mãe, pessoas próximas de mim, mas dessa vez tomei coragem de fazer 365 vídeos. Se o canal vai durar mais que isso, eu não sei. Só sei que eu estou comprometido comigo mesmo, com o meu propósito de compartilhar aquilo que eu sinto por 365 dias. Muita coisa pode acontecer nesse caminho. Coisas boas, coisas ruins, coisas que a vida nos dão. Eu tenho um planejamento ousado em mente. Bem ousado, para falar a verdade. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, parabéns. Você já sabe o que é. Mas se você está assistindo e esse projeto ainda, ousado na minha mente, ainda não aconteceu, vambora, vamos junto. Vamos ver se eu vou conseguir fazer dar certo isso. Vambora. Aperta. Bom, a corrida já não vai acontecer, começou a chover. E aqui em São Paulo a coisa tá muito estranha. Começa uma chuvinha assim de boa, depois uma mega chuva, enchente, tudo. Então, sem corridas por hoje. Meia-noite de 17. Eu já tomei chuva, eu já me molhei todo, já troquei de roupa, já me atrasei, já tô com sono e ainda eu não cheguei em casa, por incrível que pareça.
Eu morei 30 anos em São Paulo. Os 3 anos que eu morei fora do Brasil me fizeram esquecer completamente de como que é a vida em São Paulo. Eu não falo a vida no Brasil porque o Brasil é enorme. Então, muitas vezes as pessoas que têm um estilo de vida em Fortaleza, muitas vezes não tem em São Paulo, que não tem em Curitiba. Então, falar que a vida no Brasil é de tal forma é completamente errado. Eu posso falar da vida em São Paulo. É verdade que São Paulo é gigante e existem muitos lifestyles dentro de São Paulo, mas a grande maioria é isso aqui, ó. Choveu, você tem que reprogramar todo o seu dia, o restante do seu dia. Se você ia correr, você não vai mais. Se você ia treinar, você não vai mais. Se você ia para uma outra reunião em tal lugar, você não vai mais. E isso tudo é muito engraçado. A primeira vez que eu saí do Brasil a turismo, e na cidade que eu fui, eu não encontrei uma farmácia 24 horas. Eu não encontrei um mercado 24 horas. Vou passar aqui no vermelho rapidinho. Eu não encontrei nada 24 horas, a não ser posto de gasolina. E eu fiquei inconformado. Como que é possível? Como é possível uma cidade não ter um mercado 24 horas? E eu fiquei indignado. Quando eu saí de São Paulo para morar em outro país, aí eu entendi que as coisas 24 horas só eram necessárias em São Paulo, porque a correria aqui é desenfreada. Chega a ser angustiante, chega a dar um pouco de ansiedade. Você tentar chegar em casa e não conseguir por causa dos inúmeros compromissos atrasados que você tem que cumprir. Olha aí, ó. Após viver lá fora, eu entendi que só realmente São Paulo é que precisa disso. Não só São Paulo, né? As grandes metrópoles, mas São Paulo precisa ter quase tudo 24 horas porque não dá tempo. Hoje deu uma chuva maluca, já era. Você já não faz o que você ia fazer. O ônibus aqui quase me bateu. Calma, meu chefe, tenha cuidado com o som. Quando a gente tem uma vida mais tranquila e organizada, não é uma vida estável, é uma vida tranquila, entre aspas, e organizada. É muito fácil a gente ler alguns livros, a gente acreditar em algumas filosofias e teorias que dizem o seguinte, que eu só devo me preocupar com aquilo que está sob o meu controle. Que eu só devo me preocupar... Olha, tem gente no ônibus ainda, fica olhando. Guilherme, mas você só deve se preocupar com aquilo que está sob o seu controle. Aquilo que você consegue modificar. Isso é o que as teorias dizem. E é muito interessante isso. Você lê, é muito esperançoso, é verdade. Pô, por que eu vou me importar com tal coisa, com aquilo, com o outro? Não está sob o meu controle. Ah, mas não sei se o fulano vai ficar chateado ou não. Ah, não importa, não está sob o meu controle. Então essas teorias, elas são bem bacanas quando você não mora numa cidade como São Paulo. Se você pensar bem nessa frase, você só deve se preocupar com aquilo que está sob o seu controle. Quando você mora numa cidade como São Paulo e vive uma vida maluca, como todos vivem aqui, não é só eu ou o outro ali, todos vivem uma vida bem agitada. A pergunta que eu te faço é, o que está sob o seu controle? Quais são as coisas que realmente estão sob o seu controle? Que você fala assim, Guilherme, eu consigo gerenciar isso aqui de ponta a ponta. E eu comecei a pensar muito sobre isso. Tá sendo legal esse tempo aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, porque eu tô começando a questionar tudo aquilo que eu estudei nos últimos anos. Aquilo que parecia uma convicção plena. Convicção mesmo. Olha, não existe outra opção a não ser essa. A teoria, a filosofia. E eu comecei a me perguntar o que realmente está sob o meu controle. O que é aquilo que eu acordo todo santo dia e eu consigo modificar por inteiro? Que não existe nenhuma surpresa ao longo do caminho. Vou ser bem direto ao ponto. Eu comecei a entender que a minha saúde, por mais que eu me esforce, não está sob total controle meu. Por mais que eu seja muito bom no meu trabalho, por mais que eu domine todas as ferramentas e técnicas e teorias do meu trabalho, ele não está 100% sob o meu controle. Porque uma hora ou outra, o meu trabalho vai envolver uma mão de obra humana. E aonde existe um ser humano, existe vulnerabilidade,
onde existe um ser humano, a mão humana, existe coisas que vão sair do controle. Porque você não tem controle sobre o outro. Ah, eu sou muito bom no meu trabalho. Eu sou muito bom. Tudo que eu sou melhor. No meu trabalho eu sou melhor. Ok. Se o seu trabalho exige uma aprovação humana do outro lado, vou mandar esse trabalho para um cliente aprovar. Pronto, você já não tem nenhum controle, certo? Então a gente pode ficar a noite toda aqui falando sobre coisas que está sob o seu controle ou não. E a gente vai cair em algum ponto onde você entende que mesmo que esteja a 50% sobre sua mão, os outros 50% não estão. E eu caio à conclusão de que essa frase, você só deve se preocupar com aquilo que está sob o teu controle, é sobre uma só coisa. Existe uma só coisa. Eu estava esses dias conversando com a Gé, minha esposa, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa teoria. E eu falei, amor, só existe uma coisa que está sob o nosso controle. Uma só. Aí ela respondeu, a mente. E eu falei, só existe uma coisa na qual você possa controlar. É a sua mente, os seus pensamentos, aquilo no qual você alimenta todo santo dia na sua cabeça. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: você não tem controle sobre os pássaros que sobrevoam a sua cabeça, mas você tem total controle deles ficarem e fazer ninho. Você não tem controle sobre os pensamentos que passam pela sua cabeça. Eu pensei isso, pensei aquilo. É verdade, muitas vezes me vem um pensamento completamente estranho, que não faz o menor sentido. Enquanto eu gravo aqui, pra vocês terem ideia, enquanto eu tô gravando aqui, eu tenho que ficar eliminando da minha mente pensamentos nada a ver. A Gé lá em casa, a minha filha lá em casa, esse carro, a gasolina, a hora que eu tô chegando, a hora que eu vou acordar amanhã. Tudo isso enquanto eu gravo esse vídeo. Eu tenho que ficar eliminando e focar naquilo que eu tô falando pra vocês. Então os pensamentos, eles vão vir. Não se culpe pelos pensamentos. Olha, passou, você precisa de dinheiro. Aí passou uma ideia maluca pela sua cabeça de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, que talvez a sua ética ou aquilo que você seus pais te ensinaram não permite fazer. Não é que não permite, não aprovam fazer. E esse pensamento passa pela sua cabeça e de repente você também está pensando nisso, está pensando em outra coisa. Agora, um pensamento vir e se instalar na sua cabeça e você começar de um pensamento, aquilo virar uma ideia e já virar um plano e daqui a pouco tem um plano de ação. Isso, então o cara na contramão aqui. Meu tiozinho, vai com calma. Então quando aquela frase diz que você só deve se preocupar com uma coisa, sim, você só deve se preocupar com a sua mente. Você só deve se preocupar com aquilo que a sua mente alimenta. Guilherme, mas eu não devo me preocupar com o meu trabalho? Deve, porque o seu trabalho vai passar pela sua mente e vai criar ninho. Por isso que é o seu trabalho. Guilherme, mas eu não devo me preocupar com a saúde? Deve. Se você é alguém que se programa na sua alimentação, que se programa em fazer exercícios físicos, tem ninho aí. Esse pensamento já virou um ninho, já virou uma ideia, já é um plano de ação. Você vai se preocupar com isso, inevitavelmente. A única coisa que você tem controle é sobre aquilo que passa na sua cabeça. Então, já estou chegando aqui em casa. Esse é o recado para você. Hoje é o dia 2 de 365 dias. Parece que não, mas está passando rápido. E a única preocupação que eu tenho hoje é controlar os meus pensamentos.